Bem, pessoal, do segundo ano, vamos lá, né? Vamos fazer uma revisãozinha aqui para ver se a gente aumenta aí o nosso desempenho na nossa VG, tá ok? Sendo que a gente teve alguns poucos momentos, né, devido aos feriados, então tivemos essa necessidade de nós gravarmos essa videoaula aqui. Galera, seguinte, vamos começar com a revisãozinha básica, tá legal? Dos assuntos que estão na nossa VG. Quais são os assuntos? Cinética química, tá? Vou passar aqui para o nosso assunto de cinética química. Pronto, tá aí. E eletroquímica, né? A parte de pilhas. Vamos lá, para cinética química, o que é que eu tenho que saber? Galera, cinética química aqui, você vai ter que estar ligado na prova nessa fórmula que você vai usar ela duas vezes, em duas questões. Essa fórmula é justamente para o cálculo da velocidade média. Como é que eu faço? Variação da quantidade dividido pela variação de tempo. Lembra isso? Que eu falei na sala de aula. Então, essa quantidade pode ser em gramas, em quilogramas, toneladas, mas também pode ser em concentração, mol por litro, gramas por litro, tá ok? Então, tem que ficar atento a isso. O tempo também, né? Pode ser nas unidades de tempo que a gente já está acostumado a trabalhar lá na física, né? Segundos, minutos, horas, aí vai. Quantidade final menos quantidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Essa é a forma que a gente vai usar. Desculpa. A cinética química também é importante que saibamos sobre os fatores que influenciam na velocidade dessas reações. Então, os fatores são concentração, lembrando que quanto maior a concentração, mais choques eu vou ter, porque eu vou ter mais quantidade de substâncias, de reagentes, de moléculas. E lembra que as condições para que uma reação aconteça são afinidade química principal, energia suficiente, a nossa energia de ativação. O que mais? A gente vai ter o contato. E não é qualquer contato, lembra? Tem que ser um contato em que a geometria, a posição espacial esteja o quê? Favorável para o encaixe. Igual quando a gente estuda lá na biologia, em substrato, em enzima, né? É chave, fechadura. A chave tem que se encaixar direitinho na fechadura para que possa abrir lá a porta. A mesma coisa que a reação, para que aconteça, os componentes, as substâncias, tem que ter um choque entre elas, só que esse contato, esse choque tem que ser efetivo, tem que ser numa posição favorável. Quanto maior a concentração desses participantes, maior a possibilidade disso acontecer. Tá? Outra coisa que favorece é a temperatura. De que maneira? Ora, quando aumenta a temperatura, eu estou fornecendo uma maior quantidade de energia calorífica. A energia cinética vai aumentar, né? Então, eu vou ter mais movimentação, eu vou ter mais chance de ter choques. Superfície de contato. Ora, a gente tem que perceber que se eu tenho, por exemplo, o oxigênio, ele causa a ferrugem numa barra de ferro. Quanto mais eu entrar em contato com o ferro, quanto mais oxigênio conseguir manter contato com o ferro, mais fácil vai ser de acontecer a reação da ferrugem. Então, o exemplo que eu dava em sala, se você tem uma limalha de ferro, 20 gramas, e 20 gramas de uma barra de ferro, qual das duas enferrujará mais rápido? A limalha, porque ela vai estar o ferro sob uma forma de fio, né? E esses fios vão ter espaços vazios no qual o oxigênio vai poder penetrar nesses espaços vazios. Então vou ter uma maior superfície de contato, acelerando o processo. Catalisador é outro fator que também vai acelerar. Ele participa da reação ali, mas no final da reação ele é reconstituído. Ele não participa como produto final da reação, tá ok? Outro componente importante é a natureza dos reagentes. Olha, eu não falei da afinidade, então essa natureza ela identifica a afinidade, tá ok? Outra coisa importante na cinética química é o complexo ativado. Lembra que para uma substância se transformar em outra substância, ela tem que passar pelaquela montanha, pelaquele obstáculo. O obstáculo, o pico lá no alto da montanha, você vai ter que esse pico, essa parte mais alta, é o complexo ativado. Então, esse complexo ativado
é a substância de maior energia de uma reação. Ele tem mais energia do que o reagente, do que o produto. Grava aí, ó. Tem mais energia do que o reagente do que o produto. Então, o elemento de maior energia de uma reação é o complexo ativado. Tá ok? O que é o complexo ativado? É uma mistura dos reagentes com os produtos. Tá ok? Então, pessoal, essa é a nossa revisão da cinética química. Vamos agora fazer uma revisãozinha legal também da parte de eletroquímica. Lembrando que a eletroquímica só tem dois assuntos: pilha de Daniel e eletrólise. A gente estudou para essa prova só pilha de Daniel. Então vamos lá. Pilha de Daniel. O que é importante eu saber? A pilha, as pilhas de modo geral, sem ser só a de Daniel, elas são pilhas que representam processos espontâneos. Então tem um esquemazinho aqui de uma pilha de Daniel, que foi justamente para a gente entender o embasamento, o fundamentalismo da pilha de Daniel. As pilhas de maneira geral. Toda pilha funciona através de um fluxo de elétrons, e aí cabe a nós sabermos de onde vai esse fluxo, o sentido dele, de quem para quem. Quem vai nos dizer isso é uma equação que vai ser dada na questão. Ou uma equação, ou os potenciais de redução ou de oxidação. Por quê? Uma pilha só vai ter esse fluxo de elétrons se tiver uma DDP. Lembra disso? DDP, diferença de potência, então tem que ter uma diferença de potência. Um tem que ser mais potente que o outro. Então, no caso aqui, a gente observa que o ferro, pela equação que está aqui, ó, isso aqui foi tudo eu que já coloquei para adiantar, já que é uma aula de revisão, o intuito não é ser cansativo, então o tempo tem que ser curto, né? Então já coloquei prontinho aqui, em vez de fazer com vocês, já coloquei, ó. O ferro simples, quando é só o ferro assim, ó, que não tem nada em cima, é porque a carga é zero. Aí se a gente observar, com a reação, o ferro reagindo com o chumbo, Pb, que é chumbo, esse Pbzinho aqui, ó, vai provocar uma oxidação no ferro. O ferro sai de NOx zero e passa para NOx mais 2. Ou seja, quem oxida, meu povo, cede elétrons. Não pode esquecer disso. Quem oxida é aquele que vai ceder, que vai perder elétrons. No caso do chumbo, o NOx, que era 2 mais, passou para zero. Houve uma diminuição do NOx, da carga, houve uma redução. E quem se reduz vai ganhar elétrons. Então tá a explicação do fluxo. Ó. O ferro perde elétrons, bota um fiozinho aqui para ligar, né? Circuito externo. E aí esse circuito externo faz com que os elétrons saiam do ferro e vai chegar no chumbo, porque o chumbo tem um maior potencial de redução. Como é que eu sei disso, que ele tem maior potencial de redução? Porque na equação é ele que se reduz, tá certo? O ferro não quer se reduzir, quem quer se reduzir é o chumbo. Então ele tem maior potencial de redução. Ok. Isso vai ter como consequência o seguinte: se o ferro libera esses elétrons, ele vai perder elétrons, ele vai deixar de ser um átomo neutro e vai passar a ser um átomo carregado. Ele vai ser um cátion, ele vai perder elétrons. Na química, quem perde elétrons, a gente representa pelo sinalzinho de mais. Então Fe 2 mais. Ele sai da placa, porque nessa placazinha, nessa barra metálica, né, que a gente viu lá, as barras metálicas na sala de aula, nós vimos lá de cobre que eu levei para a sala de aula e levei uma placa de alumínio e tal, elas estão intactas assim. Mas quando eu coloco elas em uma solução, água mais o sal do próprio ferro, e faço esse circuito, né, essa ligação com outro metal, que tem potencial de redução maior, que tem facilidade de puxar os elétrons, vamos dizer assim, dele, o ferro perde esses elétrons, sai da placa, ele não pode ficar na placa na forma de cátion, Fe2+, não pode estar na placa. Então ele sai da placa e vem para a solução. Isso vai gerar o quê? Um aumento da concentração de cátions, né? A solução vai ficar mais ferruginosa, vai ficar mais com mais quantidade de ferro, né? Certo? Só que o cátion, né? Cátion, ferro em forma de cátion. Ora, o lado que sofre oxidação nós chamamos de polo negativo. Também recebe o nome de ânodo ou anodo. É o local onde acontece a corrosão. Essa placa vai se desgastar, ela vai se deteriorar. E a concentração de íons irá aumentar. Ok? Do outro lado,
do outro lado, a gente tem o seguinte: quem recebe elétrons, a placa fica muito negativa. É uma atração para a solução que está aqui. Essa solução é feita de sal de chumbo. Observe, ó, aqui a solução é feita de sal de ferro, da própria placa. Agora aqui é um sal do chumbo, já que a placa é um chumbo, né? Então o sal tem uma tendência a ser do metal que está aqui, da placa metálica. Então essa solução aquosa está lotada, mas é muitos cátions Pb2+. Quem tem carga 2+, positiva, independente de ser 2 ou 3, carga positiva, são cátions. Esses cátions estão necessitados de elétrons, eles estão carentes de elétrons. Onde é que ele vai arranjar esses elétrons que está necessitado? Ele vai arranjar na placa, a placa de chumbo. Essa placa de chumbo recebeu elétrons lá do ferro, ó, e lotou de elétrons, tá vendo aqui, ó? Tudo é elétron. E isso é um prato cheio para o chumbo, que vai ser atraído para essa placa. Gruda na placa, né? Se liga por causa dos elétrons e vai aumentando a placa. Então vamos ver o que acontece desse lado. Acontece uma redução. O polo é positivo. O nome desse polo positivo é cátodo ou catodo. Ali acontece uma deposição. Não é uma corrosão, é uma deposição. O chumbo vai se depositar, né? Depositar na placa de chumbo. O cátion chumbo se deposita na placa de chumbo neutro, né? E a concentração de íons na solução, em vez de aumentar, lembra que aqui aumenta, ó, do lado do ânodo aumenta, porque o ferro sai da placa e vai para a solução. Aqui é o contrário. O chumbo cátion sai da solução e vai para a placa. Com o tempo, essa quantidade, essa concentração vai diminuir. E essa concentração vai aumentar. Isso causa um desequilíbrio nas cargas da pilha. Isso vai fazer com que a pilha pare de funcionar mais rápido. Aí entra em cena a ponte salina. A ponte salina, meu povo, ela vai ter aqui o que nós chamamos de algumas soluções solúveis. Por exemplo, eu tenho aqui, pode ter um sal chamado de cloreto de potássio. Então, esse sal, cloreto de potássio, ele vai servir para equilibrar. Ó, cloreto de potássio, ele está aqui, não nessa forma, tá? Mas o cloreto de potássio, ele vai estar aqui na fórmula de íons, que essa aqui é como se fosse uma esponja cheia d'água. Então, como o cloreto de potássio ele é solúvel, ele vai estar na forma de K+, Cl-. Aí o que acontece? Você observa que aqui está aumentando a quantidade positiva de ferro. Então, eu tenho que mandar, enviar algo negativo. O cloro vai para cá, para equilibrar a pilha. E aqui é o contrário. Os que são positivos, ó, Pb2+, está saindo. Vai ficar pouco a quantidade de cátions. E aí eu vou mandar para lá meu cátion, para equilibrar as cargas elétricas, tá ok? Então, para que serve a ponte salina? Para equilibrar e aumentar a vida útil da pilha, tá ok? O que a gente tem que saber mais sobre a pilha para a gente finalizar? Sobre a pilha, é interessante que nós saibamos também o seguinte: a notação científica. A gente tem que sair daqui e saber a notação científica da pilha. O que é a notação científica da pilha? É justamente um resumo do que acontece na pilha. Ó, eu tenho que aqui eu tenho uma oxidação de verde. Já em amarelo aqui, ó, certo? Eu tenho uma redução. São justamente quem se oxida e quem se reduz. Então, sempre a notação científica se dará assim: aquele que sofre oxidação, que no caso é o ferro, para ferro 2+, e o chumbo. Vamos fazer algumas questões? Não vou fazer todas por causa do tempo, mas vou fazer algumas questões aqui que serão interessantes para a gente, tá ok? Então vamos lá para o nosso material. Vou fazer aqui a primeira questão. Essa é muito fácil, né? Em uma reação, o complexo ativado a gente viu que o complexo ativado é aquele que possui maior energia. Então seria a resposta, seria no caso o item D. Possui mais energia que os reagentes e produtos, tranquilo? Beleza. Vamos para a segunda questão. É rapidinho assim, tá? Para a gente não cansar, mas espero que você tenha tirado dúvida. Qualquer coisa, volta aí o vídeo. Bem, vamos para a segunda questão. Segunda questão, nós teremos o seguinte:
ele vai te perguntar sobre essa equação. Olha, sobre essa equação aqui, ó. X produzindo Y e Z, uma reação de decomposição. Ele vai te dar as concentrações do X que está sendo consumido em um determinado tempo. Lembra, quando eu falo em consumo, tá certo? Se eu não levar em consideração o módulo, né, a velocidade vai ser negativa, ok? Essa questão aqui, nós faremos da seguinte maneira. Vamos lá para fazer o seguinte, vamos... Acho que dá para fazer aqui. Vamos lá. Tem que lembrar dessa forma. Velocidade média é igual a variação, da quantidade dividido pela variação do tempo. Beleza, então vamos lá. Ele fala que a velocidade média da reação é entre o intervalo 2 e 5. Precisa eu transformar? Porque aqui está em segundos, ó. Precisa não, porque as respostas estão em minutos. Essa daqui você nem considera item B, porque nem tem o tempo, ó. Nem pode ser considerado uma unidade de velocidade. Então vamos lá. Então o item B já é descartado logo de cara. Vamos calcular essa velocidade média? Como é que eu faço? De maneira bem fácil. Vou pegar 2 minutos, que equivale a 120. Vou pegar 300 segundos, que equivale a 5 minutos. 2 minutos, que equivale a 120 segundos. E 300, que equivale a 5 minutos, tá ok? A gente tem que fazer essa conversão, né? Para entender aqui direitinho. Vamos lá. Como é que é o da outra aqui? É o Q final menos o Q inicial, né? Assim? A gente viu lá, nossa revisãozinha. Então, o tempo final menos o inicial. Então, essa velocidade média vai ser igual. Que é a quantidade final? É 0,4. 0,4, 0,4 menos 0,7. Tudo isso dividido pelo nosso tempo, que vai ter que ser em minutos. Então, joga aqui do jeito que está. 5 minutos, que é o final, menos o inicial, que é 2 minutos. Ou seja, a velocidade média vai ser igual a 0,3 dividido por 3. Essa velocidade média vai ser igual a 0,1 mols por litro minuto. Seria o item E, a resposta. Tá certo? Da mesma maneira, você vai fazer a questão 3. Só que na questão 3, ele vai pedir do N2O5 e do NO2, tá? Aqui não é NO4, não. Isso aqui é NO2. Não é NO4, não existe aí, não. Até porque quando você for balancear a equação, não vai dar certo. Tá ok? Beleza? Qualquer coisa você volta aí para ver como é que faz a questão, ou então me procura, tá ok? Vamos para outra questão. Vamos fazer agora uma questãozinha de pilhas, para a gente, né, ficar um vídeo bem equilibrado, não fazer só a questão da mesma coisa. Vamos fazer uma questãozinha de pilhas, tá? Então vamos lá. Essa aí foi de velocidade de reação, fizemos sobre o complexo também ativado, que é energia, né? A gente faz sobre fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Vamos fazer uma de pilha? Vamos lá. De pilhas aqui, eu vou ter essa questão aqui, ó, a mesma do nosso resumo, ó, nossa revisão. Vamos fazer aí, vamos tentar entender. Diz assim, ó, a ferro metálico reage espontaneamente com íons Pb2+, em solução aquosa. Esta reação é representada por, tá aqui a mesma reaçãozinha que estava lá no nosso material, na pilha representada. Aqui a gente já sabe o que acontece, fluxo de elétrons, que a gente viu na nossa revisão lá, sai do ferro, vai para o chumbo, porque a gente está vendo aqui que o ferro tem NOx 0, vai para NOx mais 2, o chumbo sofre redução, que está de mais 2, vai para 0. Então, a gente já entendeu o que aconteceu na pilha. Vamos só anotar, mais uma vez, a gente viu que na pilha, esse aqui vai ser o nosso polo negativo, porque é aqui que sofre a oxidação, tá certo? É aqui que eu tenho a oxidação. É aqui que eu tenho a corrosão, tá certo? É aqui também que eu vou ter o aumento da concentração, de íons, né? Os íons, eles irão aumentar.
E o fluxo de elétrons sai do ferro e vai para o chumbo. Como é que eu sei disso? Porque é o ferro que está se oxidando. Ó, aqui, ó. O NOx dele aqui é zero. E ele sai de zero e vai para mais 2. Então ele aumentou seu NOx. Que aumenta a carga, se oxida. O chumbo sai de mais 2 e vai para quanto? Para nada aqui em cima. Esse nada é o zero. Então diminuiu, reduziu. Então quem recebe os elétrons são aqueles que se reduzem. Então desse lado de cá, ora desse lado de cá, nesse eletrodo, a gente chama esse eletrodo. O eletrodo é o conjunto da placa com a solução. Esse eletrodo aí, ó, é o polo positivo. Esse eletrodo aí, no caso, vai ser chamado de cátodo, certo? O catodo. Ele é onde ocorre deposição, né? Que a gente já viu. Ele é onde a concentração de íons, concentração de íons irá o quê? Diminuir, ok? O chumbo que está aqui, ó, Pb2+, sai daqui e vai para a placa, lembra? Aqui o ferro sai daqui e vem para a solução, em forma de 2+. Vamos à pergunta. Na pilha, representada pela figura em que ocorre aquela reação global, o que acontece nessa pilha? Aí vamos lá. Os cátions, esses cátions, o que é que vai acontecer com ele? Vamos ler aqui. Devem migrar para o eletrodo de ferro? Não, a gente viu que os cátions não migram para o eletrodo de ferro, eles fazem sair, ó. Tá? A gente está vendo aqui, ó, que ele sai da placa e vai para a solução. Tá errado. Ocorre deposição do chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro? Não. O chumbo metálico se deposita sobre a própria placa de chumbo, né? Ele não vai sair daqui e vem para cá para a placa de ferro. Isso não acontece. Os elétrons migram através da ponte salina? Não. Ele vai migrar através do circuito externo, do fio, né, metálico. Bem, no D ele fala o seguinte, ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro? Opa, vamos lá, isso é interessante, vamos ver. Aqui, vamos tentar entender aqui. Ocorre, vou apagar aqui, você já viu o esquema, né? Então vamos lá. Ele diz assim, não entender. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. Interessante, vamos para o item E. O eletrodo de chumbo atua como ânodo. O eletrodo de chumbo é onde acontece a redução. Redução é cátodo. Lembra da nossa regrinha? Consoante, consoante, vogal, vogal. Se eu estou falando de redução, o lado que sofre redução é o cátodo. R, consoante, C, cátodo. Consoante, consoante. O lado que sofre oxidação, que for o ferro, O, vogal e ânodo também vogal. Então, vogal, vogal, né? Então, oxidação vai lembrar ânodo. Redução lembra cátodo. Então, o item E está errado. Ficamos apenas com o item D, que é o que acontece mesmo. Ocorre diminuição da massa do eletrodo de ferro. O eletrodo de ferro sai daqui, ó, e vem para cá. Vem para a solução. Tá certo? Sai da placa e vai para a solução. Ok? Vamos fazer mais uma de eletroquímica, né? Ok, vamos fazer aqui a questão de número 8. Na questão 8, você vai observar o seguinte, que nessa questão 8, ele te dá uma equação, tá certo? Aí essa equação aqui, ó, reação espontânea, opa, é uma pilha. Reação espontânea que ocorre numa célula eletroquímica, nas condições padrão. Então, eu vou ter. Lembra que isso aqui é um sal. Todo sal é formado de uma parte positiva e de uma parte negativa. Então, o ferro aqui está sozinho. Então, o NOx dele, ó, é zero. Aqui o cobre está sozinho. O NOx dele, ó, é zero. O que você observa? Poxa, isso aqui é positivo. Não interessa se é mais um, se é mais dois. É positivo, né? Então, você está observando que você saiu de um positivo. Digamos que seja, no caso aqui é mais dois. Porque o sulfato, ele é menos dois. Então, essas cargas tem que zerar. Tá legal, pessoal? As cargas dos elétrons aí de uma substância química tem que ser zero. Então, se o NOx do SO4 é menos 2, o NOx do cobre vai ser mais 2. Deixa eu apagar aqui e fazer uma coisa mais decente, né?
Então vamos lá. Vai ser assim. Eu vou ter aqui, ó, uma carga, puxar para cá, uma carga mais 2 e aqui a carga menos 2, tá certo? Mas nem precisava saber da carga para não complicar a sua vida. Basta saber que aqui, ó, separa. Todo sal é formado de uma parte positiva e de uma parte negativa, certo? Se eu estou positivo, o cobre é positivo e veio para zero, ele diminuiu. Então, o cobre, eu posso colocar aqui, ó, poxa, o cobre, né? O cobre 2 mais, porque ele aqui é 2 mais, o positivo, ele sofre uma redução. Ele se reduz. Redução. Ele vai se transformar em cobre zero. A carga dele diminui. A carga sai de 2 e vai para quanto? Vai para zero. Diminuiu. O ferro é o contrário. O ferro aqui tomou o lugar do cobre. Então a carga do ferro é 2 mais. E a carga do SO4 continua sendo menos 2. Para zerar, né? Tem que zerar. Observa que a carga do ferro saiu de zero e foi para quanto? Mais 2. Então houve um aumento. Então posso colocar o seguinte, poxa, o ferro sofreu o que? O ferro? Zero. Ele saiu de zero e se transformou em ferro 2 mais. Ele sofreu o quê? O que é isso aqui? Um aumento do NOx. E o aumento do NOx é a mesma coisa que oxidação. Então aqui ocorreu corrosão com o ferro, tá certo? Aqui aconteceu a questão do aumento da concentração de íons, né? Já na redução, não, é o contrário. Foi o que a gente viu aqui nessa questão de número 9. Vamos aos itens. Essa reação indica que o eletrodo de ferro sólido se transformando em ferro 2 é o cátodo? Não, a gente viu que o ferro sai de zero e vai para 2, ele sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o ânodo, não é o cátodo, tá certo? Quem sofre redução é o cátodo. Olha aí de novo a nossa regrinha, né? Nossa, nossa regra, ó. Consoante, consoante, vogal, vogal. Tranquilo? Então, vamos lá. Não é o item A. Item B. O eletrodo de cobre 2 se transforma em cobre zero. É o ânodo? Não, a gente viu que é o cátodo. Tá legal? Não, não é o ânodo, é o cátodo. Grava aí, olha direitinho, que a gente vai lá para cima agora. Vou tirar aqui, desfazer, sair das dicas aí, vamos para cá, ver os outros itens. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, para terminar a questão, vou apagar para a gente não confundir, mas a gente já entendeu, né? Já entendeu como é que acontece? Então vamos lá. A gente tem o seguinte, o metal cobre é reduzido? O metal cobre é reduzido? Não, quem se reduz, lembra de uma coisa, era o cobre 2 ele passa a ser cobre zero. Quem se reduz é o cátion cobre. Cátion, tá? Quem está se reduzindo é o cátion. Não é o metal, não é a barra metálica. A barra metálica é representada pelo átomo neutro, que tem NOx zero. Tá ok? Ele não está se reduzindo. Quem está se reduzindo é o cobre cátion 2 Tá errado. Item D. O sulfato de cobre é o agente redutor. O sulfato de cobre vai ter o cobre 2 que a gente viu, né? Então ele sofre o quê? Ele sofre redução. Não é isso, pessoal, ó. O cobre 2 De onde é que veio esse cobre 2 Veio daqui, ó, desse sal. Foi isso que a gente viu. Lembra quando eu disse assim, ó? Olha, o SO, cobre SO4, sulfato de cobre, ele é separado. Parte positiva, 2 parte negativa, 2 menos. Então, esse cobre aqui, ó, ele sofre redução. Então, quem sofre redução, meu povo, vai causar uma oxidação. Então, a gente diz o seguinte, rapaz, se você sofreu redução, é porque você é o agente oxidante, tá certo? Você é o agente oxidante. Você não é o agente redutor, você é o agente oxidante, porque você provoca uma oxidação, porque você se reduz. Quem se reduz faz com que o outro metal se oxide. E o contrário também vale. Quem se oxida faz com que o outro metal se reduza. Então, quem se reduz, quem sofre redução, é agente oxidante. E quem sofre oxidação
Quem sofre oxidação é o agente redutor. Entende por que que esse item está errado? Ele diz que o sulfato de cobre é o agente redutor. Ele não é o agente redutor. Ele é o agente oxidante. E mais preciso, mais específico, não é o sal, e sim o cobre 2+, que é o agente oxidante. Sobrou o item E, né? A resposta do item E. O metal ferro é oxidado. Beleza, a gente viu. O metal ferro é oxidado. A resposta seria o item E. Ok, pessoal? Beleza? Vamos fazer mais um de cinética química. Tá certo? E a gente. Deixa eu ver se dá pra fazer mais essa aqui. Dá pra fazer mais essa daqui. Bem rapidez. Dá pra gente fazer essa aqui. Vamos fazer que é interessante. Tem essa reação aqui, ó. Níquel, cobre, níquel, 2+, e cobre 0. O que acontece com o níquel? Bem rapidinho, ver se você já pegou aí a manha do negócio. O cobre que não tem nada em cima. O cobre não, desculpa. O níquel que não tem nada em cima. Ele é níquel 0. Né? Ele se transforma em níquel, ó, 2+. Opa, peraí. O níquel sai do 0, vai para níquel 2+. Ele sofreu oxidação. Ele aumentou o NOx. É nele que acontece a corrosão, tá certo? O que mais que acontece com o níquel? A concentração desse camarada vai aumentar. Ele vai sair da placa e vai para a solução, tá? Quem sofre oxidação sai da placa e vai para a solução. Vamos ver o que acontece com o cobre. Muito bem. O cobre, se você observar aqui, ó, ele sai de 2+, ele é cobre 2+, ele está na solução e é atraído para a placa de cobre, porque lá deve ter elétrons. Justamente. Eu vou estar tendo aqui, ó, uma redução. Redução. Então, se eu tenho uma redução aqui, quem é que atrai os elétrons? É o cobre. Os elétrons vão sair do níquel, ó, sai da placa do níquel e vai lá para a placa de cobre, tá certo? Elétrons, ó, o fluxo de elétrons, ó. Os elétronzinhos vão sair do níquel e vão lá para a placa de cobre. Por quê? Porque o cobre é quem se reduz. Quem se reduz sofre o quê? Deposição de elétrons. Olha os elétrons se depositando, ó, na placa de cobre. Né? E sai do níquel e vai para o cobre. Tá certo? O que mais que acontece? Ora, a concentração de íons, tá, pessoal? Quando eu falo em concentração, são dos íons. Íons cobre 2+, íons níquel 2+, tá ok? A concentração de níquel aumenta na solução. A do cobre diminui, porque o cobre sai da solução e vai para a placa. Então, a sua concentração ela vai, ó, diminuir. Tá ok? Lembra que aqui é o ânodo, o níquel é o ânodo, porque ele sofre oxidação. E o cobre vai ser o cátodo. Tá ok, pessoal? Polo positivo, polo negativo. Então vamos para a questão. É correto afirmar que ao desgaste do eletrodo de cobre? Não. Vai haver uma deposição. Então, se há deposição, é porque ele sofreu redução. Então, deposição significa aumento da placa e não desgaste. B. Ocorre o cobre sofre oxidação? Não, a gente viu que o cobre sofre redução. Os elétrons fluem pelo circuito externo? Beleza, circuito externo. Do cobre para o níquel? Não, a gente viu que os elétrons saem do níquel para o cobre, porque sempre vai ser uma pilha. O fluxo de elétrons sempre é do que sofre oxidação para o que sofre redução. No item D, a solução de níquel dilui-se? Não, diluir, galera, é colocar água, né? Aí, nesse caso, não é essa questão. E até porque o níquel sai da placa e vai para a solução. Ela faz é aumentar. Ela faz é ficar mais concentrada, tá ok? Então, por eliminação, aí no caso, ficou o item E. A nossa resposta. O níquel funciona como um ânodo. Exatamente. Ok? Beleza? Então, galerinha, essa
é a revisão da parte de eletroquímica, de pilhas. Vamos fazer mais uma de cinética. E a gente termina o nosso momento aqui. Espero que esteja sendo proveitoso para você, tá ok? Vamos fazer aqui, ó, uma bem facinho aqui, ó, pra gente fechar, que diz o seguinte: a sabedoria popular indica que para acender uma lareira devemos utilizar a quarta questão, tá? Tô fazendo a quarta aqui, ó. A sabedoria popular indica que para acender uma lareira devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que a madeira em lasca queima com mais velocidade. O fator determinante para a maior velocidade da reação é, vamos lá, é melhor colocar em lascas do que as toras, os pedaços inteiros, porque você vai ter uma que diz aí, maior superfície de contato. Legal? Essa seria a resposta aí. E para finalizar, vou fazer mais um aí de brinde, vou fazer um passinho aí para a gente, né, ir para a prova bem legal. Vamos fazer aqui a questão de número 5. Bem facinho. A formação do dióxido de carbono pode ser representada pela equação. Observa que a equação te diz uma estequiometria. O que é estequiometria? São as quantidades, é a receita do bolo, né? Para o bolo não desandar, tu tem que obedecer essa receita, que são as proporções fixas, né? Então você vai ter o seguinte, ó, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol também, e aqui eu tenho 1 mol. Que ele está querendo dizer para você? Que para você produzir 1 mol de dióxido de carbono, para produzir 1 mol desse camarada aqui, tu vai ter que ter 1 mol de oxigênio, e vai ter que ter 1 mol. É como se, vamos dizer, 1 grama, 1 quilo, é como se fosse uma quantidade, uma medida, tá ok? Então vamos lá. Aí ele diz assim: se a velocidade de formação do CO2 for de 4 mols por minuto, o consumo de oxigênio em mol por minuto vai ser. Ora, se está tudo na mesma proporção, vai ser de 4 também, né? 4 mols também. Então seria assim, ó. Presta atenção. Se eu tenho 1 mol produzido por 1 mol de CO2 produzido por 1 mol de oxigênio e 1 mol de carbono, se tu produzir 4 mols de CO2, tu vai precisar de quanto de oxigênio? De 4 também. Vai precisar de quanto de carbono? De 4 também. Então, essas proporções são fixas, né? Se eu dobrar um, eu tenho que dobrar o outro. Se eu triplicar um, eu tenho que triplicar o outro. Então, você com 4 mols de CO2, né, a velocidade de formação, você vai ter que consumir 4 mols de oxigênio ou 4 mols de carbono. Como na questão está falando oxigênio, carbono que vai ser a mesma coisa, né? Seria o item A. Tá ok? Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, tá legal? Qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? Essa questão 3 a gente já fez ela em sala, né? Então acredito que também não tenha problema nenhum, tá certo? Um grande abraço.